Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que mensagem sublime e extraordinária. Vamos refletir um pouco. Estamos continuando nessa série de exposições bíblicas sobre o Sermão da Montanha. Desta feita falando sobre a oitava bem-aventurança. Logo, precisamos compreender que você e eu e todos os cristãos, quando atingimos um nível de sermos encharcados e satisfeitos da justiça de Deus, que é a mesma justiça do Sermão da Montanha aqui, de capítulo 5, verso de número 6, da quarta bem-aventurança, quando você é saciado dessa justiça de Deus, que você atinge um nível de purificação, de moralidade, de santidade, você começa a ser perseguido por conta disso. Ao fazer as coisas certas, viver uma vida moral, ética e doutrinária, exatamente do nível de Deus, ou do nível que Deus deseja que você viva, você começa a ser perseguido. Ao passo que é muito comum entre os cristãos que já atingiram essa vida moral, ética e santa na terra, eles não conseguirem viver pacificamente com os seus opositores. Seus opositores não porque o cristão quer, mas porque o cristão ele é odiado quando ele vive uma vida piedosa. Tal como nosso Senhor Jesus, ele foi perseguido por ele viver de maneira ética e moral, tão santa que ninguém conseguia conviver do lado dele, estando do lado das trevas. As trevas se incomodam com a luz nunca vai combinar com as trevas. Logo, todo cristão que pratica e vive a justiça de Deus que está no Evangelho, porque o texto diz que em Romanos capítulo 1, verso 17, inclusive vou ler para você esse texto, diz que o Evangelho se cumpre a justiça de Deus. E o justo deve viver pela fé. Logo, quando ele vive essa justiça do Evangelho, ele é desafiado a enfrentar algumas batalhas. Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Logo, todo cristão que vive o Evangelho de Cristo, ele é perseguido. Ele é perseguido por conta dessa justiça. A luz não combina com as trevas, como já mencionei. Então, você precisa estar preparado, querido, para quando você atingir esse nível de espiritualidade, você seja humilde, reconheça que você está sendo perseguido não por você ser bom ou moralmente correto, porque isso é jactância, isso é pecado, mas sim por você estar vivendo a justiça de Deus e por essa justiça está sendo perseguido. Logo, você será alguém que Deus estará garantindo o céu para você. Porque você crê na justiça de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo, e pela fé você vive o Evangelho, e pela fé que você vive nesse Evangelho, você está sendo perseguido. O reino dos céus é para você. Lembrando que as bem-aventuranças não é para alguém que não é cristão. É alguém que já é cristão e segue os caminhos de Cristo. Então, ser perseguido por coisas erradas, ser perseguido por sonegação de imposto, por macumbaria, por desvio de finalidades, por crime ou por algum tipo de coisa errada que a pessoa faz, curandeirismo e outras coisas mais, como alguns líderes muitas vezes são perseguidos por isso e falam que estão perseguidos por conta da justiça. Isso não é perseguição com base nas Escrituras. A perseguição que está implícita no texto é a perseguição justamente por você pregar, por você viver e por você exercer o Evangelho. Aí você está sendo perseguido e por conta da justiça. Aí você vai ter o reino dos céus, como o texto diz. Então, você cristão, você que é um servo de Deus, entenda, quando você serve a Deus, você atingindo esse nível de justiça que o texto exige, que o texto diz, que a Bíblia menciona, não porque você é salvo porque você faz, mas porque você já foi salvo e, portanto, faz. Aí você vai ser perseguido. Mas fique tranquilo, fique em paz, porque o texto diz que dos tais é o reino dos céus. Então, nós temos muitos motivos para estar alegres e felizes, por muitas vezes sermos criticados, caluniados, perseguidos, sofrermos maledicências e outras tantas coisas mais, por sermos alguém que prega, ensina, vive e crê no Evangelho. Portanto, Paulo diz, em Romanos capítulo 1, verso 6, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus,
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, creia no Evangelho, viva o Evangelho, pois nele se conserva a justiça de Deus e é nessa que precisamos viver. Que Deus te abençoe e que Jesus